Ah, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, o ônibus está passando aqui na canaleta e eu não fechei as janelas hoje. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Eliana Kron e o meu canal se chama Histórias.Kron, porque eu quero contar muitas histórias para vocês, tanto do meu passado como da atualidade. Hoje, como sugere o tema, eu vim contar a tragédia que aconteceu com a minha família em 1983, quando eu estava grávida do Alexandre, do meu primeiro filho, né? Que eu comentei com vocês que eu fui mãe solteira no vídeo anterior. Fui mãe solteira na década de 80. Mas eu acho que na vida de Deus tudo tem um propósito. E eu tenho certeza que Deus escreve certo por linhas tortas. Como diz um provérbio, né? Hoje está um dia propício, pessoal, para assistir vídeo, fazer vídeo, porque infelizmente aqui em Curitiba estamos em lockdown. Tá tudo fechado, shopping, tudo, está um dia chuvoso. Mas chuva são bênçãos de Deus também, né? Então eu vou começar a história que vocês tanto estão esperando. Em 31 de julho de 1983, quando eu estava grávida de 7 meses, aconteceu a tragédia com a minha família. Meus pais tinham uma chácara em Torrinha, perto de Brotas, que ele comprou quando eu tinha 13 anos. Eu aproveitei muito, muito gostoso lá, muito maravilhoso. Meu pai, minha tia, meu tio, meus primos. A gente andava de cavalo, via a granja, andava de bicicleta, era só alegria, fazia caminhada, eu adorava andar de cavalo, né? Vocês sabem andar de cavalo? Eu adorava galopar. Me digam nos comentários se vocês já andaram de cavalo, se vocês sabem galopar e andar de cavalo, porque eu com 13, 14, 15 anos, já estava lá segurando as rédeas do cavalo. E vamos que vamos, pegar aquele ar, aquele vento maravilhoso na cara. Então, era época de férias, né, em julho, e o meu pai tinha essa chácara. E ele falou para mim, olha, eu vou levar as crianças, né, meus 2 irmãos menores, para a chácara, vamos tirar um pouco de férias, mas para ver como tá a chácara também, para passear um pouco. Meu pai também gostava de trazer coisas de lá, né? Frutas, ele tinha pomar, trazia frutas, trazia carne fresca, né? Que o açougue abatia as vacas lá, os boi lá, e meu pai trazia carne fresquinha, né? Quer dizer, congelava para trazer no isopor. E então ele falou assim, mas acho melhor você não ir, filha, porque você está de 7 meses, né? Acho meio arriscado você viajar, pode ser desconfortável, pode acontecer alguma coisa, é melhor você ficar em casa com seu irmão, né? Que eu tenho um irmão logo após de mim, tem o meu irmão. E eu tenho mais dois irmãos mais novos, né? Eu nasci em 1965, meu irmão 1966, a minha irmã 1970 e o caçula em 1974. Então os 2 menores foram com meus pais e eu fiquei com meu irmão em casa, né, cuidando da casa e sossegadinha lá em casa. Naquela época, nem os postos de gasolina abriam no domingo, para vocês terem uma ideia, era diferente, né? E também, naquela época, infelizmente, não era obrigatório o uso do cinto de segurança, né? Mas o meu pai não era imprudente, não andava em alta velocidade, meu pai não bebia, meu pai não fumava, nada disso. Meu pai não tinha nenhum vício. Meu pai sempre foi uma pessoa muito coerente, muito correta, né, em tudo da vida dele, nas contas, tudo. Ele sempre foi uma pessoa trabalhadora, correta, gostava de tudo certinho. Até hoje, né? Graças a Deus, meu pai é vivo.
Meu pai tem 83 anos, meu paizinho, ou paizão. Às vezes eu chamo ele de paizinho, às vezes eu chamo ele de paizão. Meu paizinho tem 83 anos e minha mãe 76. Mas em janeiro... ele fez 83 em janeiro, isso que eu ia falar. Tá. Aí eles foram de férias e eu tava lá bem sossegada em casa, quando o telefone tocou no domingo. Tá? No domingo o telefone tocou. E como eu disse para vocês, os postos de gasolina não abriam no domingo. Aí um senhor muito apavorado falou comigo, perguntou quem eu era, né, no telefone. Já percebi que era uma pessoa estranha. Era telefone fixo, tá, gente? Naquela época não tinha celular, que eu saiba, né? Ou só os ricos tinham, né? Aí ele era uma pessoa estranha, perguntou quem eu era. Eu falei Eliana, e ele perguntou do meu irmão. Aí eu queria falar com o meu irmão. Depois eu vou explicar o porquê que ele queria falar com o meu irmão. Aí o meu irmão ficou nervoso, ficou trêmulo, ficou agitado, muito nervoso, assustado, né? Meu irmão tinha 16 anos, eu tinha 17. Aí ele me chamou realmente para atender o telefone, que não era para atender o telefone, só porque meu pai recomendou que a última pessoa que era para ele ligar era para casa dele e falar comigo, porque eu estava grávida de 7 meses. Olha como meu pai era cuidadoso, né? Até nisso, né? Ele falou, olha, você liga pro meu cunhado, você liga pro outro meu cunhado, menos para minha casa. Mas como essa pessoa não conseguiu ligar para ninguém, porque era um domingo, estava todo mundo passeando, estava todo mundo ou na casa de outras pessoas que não sabia onde estava, então não conseguiu contato, certo? Aí ele ligou e falou para mim, olha, seus pais sofreram um acidente de carro grave. Aí eu fiquei calma, tentei manter a calma, como eu sempre fiz, tranquila. Aí eu perguntei para ele assim, só me digam uma coisa, eles estão vivos? Os 4? Aí, para a graça do Senhor e alívio de todos, ele disse que estavam vivos, graças a uma família de São Carlos que socorreu eles, porque muita gente passou por lá, viu aquele carro, era um Gol quadradinho, tá, gente? Viu aquele carro capotado, todo quebrado, todo capotado assim, e falaram, não deve ter ninguém vivo pelo estado do carro, entenderam? Então muita gente passou por lá e não quis socorrer a minha família. Aí quando ele falou que estavam vivos, eu perguntei onde eles estavam, ele falou, olha, eles estão na Santa Casa de Misericórdia de Tirapina Brotas. Agora eu vou contar também o porquê que aconteceu o acidente e depois eu vou contar mais detalhes do ocorrido. O acidente aconteceu, gente, por causa de um buraco na pista. Um buraco na estrada Itirapina Brotas. O meu pai, com esse golzinho quadrado, foi desviar do buraco, porque era um buraco grande, certo? Aí meu pai foi desviar do buraco e caiu no acostamento com as 4 rodas. E segundo o piloto de testes de prova da Volkswagen, onde meu pai trabalhou, que se aposentou, eles disseram que esse piloto de testes disse que quando a pessoa cai, ainda mais com o golzinho que tinha pouca... Ele tinha muita instabilidade, né? Ele é um carro leve, tinha muita instabilidade. Não é para voltar para a pista na mesma velocidade, por causa do desnível do acostamento, né? Que o acostamento tem desnível em certas estradas, ele não é retinho, né? Hoje eles estão tentando deixar mais retinho, mas ele tinha um desnível, uma estrada pequena, só de 2 mãos, né? 2 vias, uma vai e uma vem. Aí meu pai caiu no acostamento e tentou voltar para a pista na velocidade que ele estava, que era 80, 90, né? Que era o permitido na época, e meu pai sempre fez o correto, como eu disse para vocês.
Aí nisso que o meu pai tentou voltar com as duas rodas, né? Quando ele pôs as duas rodas, o carro perdeu o controle. Isso foi explicado pro meu pai, né? Pela Vox, foi explicado. O carro perdeu o controle, capotou várias vezes. Aí ele encostou, capotado, ele foi e bateu num barranco. E ficou desse lado assim, ó. Ele ficou na vertical, não ficou mais no horizontal o carro, sabe? Ele ficou na vertical, acho que do lado da minha mãe, meu pai para cima, mais ou menos isso que eu entendi o acontecido. E tô aqui pensando para contar para vocês. A minha mãe, ela também tinha carteira de motorista, mas nunca dirigiu. Então, nessa bagunça toda, nesse susto todo, o que aconteceu de grave? A minha mãe foi tipo frear, né? Ela foi tipo apertar o pedal que ela não tinha lá do lado do copiloto, né? E lembre que eu falei para vocês que eles estavam todos sem cinto, porque se tivessem com cinto, não tinha acontecido nada do que aconteceu, que eu vou contar agora, tá? O problema foi que na época não era obrigatório usar cinto de segurança. Eu estou falando de 1983. Isso foi na volta, né? Isso foi na volta do retorno para casa. E aí a minha mãe tentou frear. O que aconteceu? Fratura exposta, tíbia e perônio. Meu Deus, aquela sangueira, sabe? O óculos de sol dela, ela levou uns pontinhos aqui. E um colar dela, acho que ela levou uns pontos aqui. O meu pai teve 4 costelas fraturadas, porque ele bateu no volante, tá? Ele foi pra frente e bateu no volante. E meu pai fraturou a rótula, porque ele bateu a rótula na ignição, sabe? Na ignição, onde liga o carro. Então, esse foi o que aconteceu com os meus pais. O meu pai foi um dos mais leves. A minha irmã, na época, tinha 13 anos. E o meu irmão caçula, 9. A minha irmã, no capotamento, caiu atrás dos bancos. E aí, o banco esmagou o crânio dela. O crânio, sabe? Esmagou o crânio dela. E o meu irmão, de 9 anos, caiu em cima dela e não sofreu nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Estava intocável, o meu irmão caçula. Aí, não demorou muito, essa família abençoada de São Carlos estavam em 2 carros na época, segundo relatos. Um Corcel 2 e uma Kombi. E o rapaz era caminhoneiro, então ele falou pro pai, vamos parar porque pode ter gente viva lá dentro. Como muitas pessoas achavam que não tinha, mas estavam, graças a Deus, todos vivos, mas não sabíamos em que estado, né? Porque era muito agressivo. O acidente foi muito agressivo mesmo. Aí ele era forte, né? Ele desvirou o carro do meu pai e começou a carregar os mais urgentes para a Santa Casa de Misericórdia de Tirapina Brotas, que eu acho que até foi eles que me ligaram. O meu pai conseguia mancando, né? Ele conseguiu andar, foi mancando, não desmaiou. Mas como a minha mãe desmaiou e estava perdendo muito sangue, e a minha irmã fraturou o crânio também, não tinha sangue, mas estava desmaiada, eles levaram as duas primeiro. E ele aconselhou o meu irmão caçula, o Fábio, falou assim, olha, você pega tudo que é de valor dos seus pais, documento, bolsa, carteira, tudo que é de valor vocês pegam, você pega e fica agarrado nelas, né? Segura bolsas, documento, tudo e vamos com a gente que nós já vamos levar vocês para o hospital. Gente, a minha mãe, como eu falei, teve fratura exposta, tíbia e perônio. A minha irmã quebrou o osso do crânio, metade do crânio da minha irmã não é dela, é uma prótese, né? Ela fez 3 cirurgias depois, na época, minha irmã, com 13 aninhos, né? Raspou a cabeça, cortaram daqui a aqui porque ela fraturou o crânio.
Mas Deus é tão maravilhoso, gente, que não teve nenhuma lesão cerebral, minha irmã. Nenhuma. Nenhuma, graças a Deus. Tá, ficou perfeita. Aí, bom, a minha mãe teve fratura exposta, tibia e perônio, como eu falei, ficou engessada até a perna inteira, até a coxa. O meu pai foi rapidinho também, ai, meu Deus, ele se curou rápido, meu pai, sabe? Em 2 meses, meu pai já voltou a trabalhar na Volks. A rótula e as costelas teve uma recuperação bem mais rápida. O meu irmão não aconteceu nada, só a minha mãe ficou mais gravemente afetada e ferida mesmo, por 8 meses engessada. E eu, grávida de 7 meses, claro que eu pedi pro médico autorização para ir visitá-los lá e fui com meu tio no Fusquinha. E naquele dia, gente, domingo, não tinha ninguém, eu liguei pros vizinhos, aí eu consegui falar com meu tio, né, irmão da minha mãe, tinha um Fusquinha azul, depois eu fui viajar durante a semana com o Fusquinha. O meu médico autorizou, né, porque eu tava forte, tudo, me deu uns remédios para segurar o bebê. Não tinha ninguém com gasolina no carro, nem a vizinha, ninguém. Nós tivemos que ir na segunda. Aí os meus pais ficaram num quarto e a minha irmã ficou no outro quarto separado, e eles não sabiam de nada, gente. Eles não sabiam nem se ela estava viva. E a minha irmã ficou em coma alguns dias. Ela ficou em coma alguns dias, mas depois voltou. Graças a Deus, tudo bem, tudo certo. Mas só que ela teve que fazer mais cirurgias porque o corpo dela reagiu. Teve reação, né? Rejeitou a placa, né? Uma placa de acrílico que ela tem. E a minha mãe teve rejeição também, porque teve que colocar 9 pinos na perna, teve rejeição, também teve que fazer outra cirurgia. Hoje até ela sofre um pouquinho, né? Na época fria ela sofre um pouquinho de dor nessa cirurgia, nesse machucado que ela teve na fratura, né? Exposta. Ai, gente, o vídeo tá ficando longo, eu tô aqui olhando os minutos passar. Essa família foi tão maravilhosa, gente, tão maravilhosa, que ela voltou no local do acidente, pegou todos os pertences da minha família, tudo, panela, as carnes congeladas, eles tiveram que consumir, né? Porque falaram que consumiram e meus pais nem ligaram para isso. E depois eles avisaram, nós pensamos que tinha roubado tudo, que tinha sido tudo roubado, né? Porque depois eles esvaziam, né? Limpam tudo, tiram som, tiram pneu, tiram macaco, tiram tudo. Mas eles voltaram no local, essa família de São Carlos, e levou tudo para casa deles, cobertores, roupas, malas, tudo. Tudo meus pais depois, mais pra frente, foram lá e resgataram o que eles avisaram a minha avó. Bom, e a última coisa que eu vou contar pra vocês. A minha avó sonhou com esse acidente, mas ela não sabia se era com o meu pai e ela não sabia se era com o meu primo, que ambos estavam lá de férias na chácara e iam voltar para São Paulo no mesmo domingo. Ela viu o acidente, gente, ela sonhou com o acidente, só que ela não comentou nada porque ela não sabia quem seria a família. Mas hoje eu quero deixar aqui para vocês uma observação. Não deixem de usar o cinto de segurança. Sigam todas as normas e as leis do Detran. Sabe, tenham sempre os seus carros vistoriados, sempre em ordem os seus carros. Sabe, não arrisquem a vida de vocês e nem a do próximo, gente. Porque vocês não sabem como é triste perder um ente querido. Eu, graças a Deus, nessa tragédia, não chegou a hora de ninguém, porque eu tenho um seguinte pensamento, uma seguinte opção. Quando chega a hora, quando Deus dá a senha, não tem jeito. Chegou a hora. Não adianta falar que foi isso, aquilo, mas eu acho que todo mundo tem a sua senha. Eu acredito nisso, tá bom? Mas deixem os seus comentários aqui, me perguntem qualquer coisa que queiram saber. E é isso. Um beijo para vocês, no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo!